Cláudia Leite é administradora do Teatro O Circo e nossa convidada nesta revista de imprensa. Muito bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia. A sua primeira sugestão de leitura podemos encontrá-la nas páginas do JN para um projeto já com 15 anos de bons resultados. É certo, estamos a falar do projeto Horta à Porta, da Unipor, que já tem 15 anos e de facto permite o acesso a hortas urbanas por parte de muitos dos moradores do distrito do Porto, uma vez que não se circunscreve apenas à cidade. E acho que é uma iniciativa de louvar, sobretudo quando a questão da sustentabilidade ambiental e de uma alimentação saudável é cada vez mais um tema atual. Ainda esta semana se falava um bocadinho sobre isso, a mudança de comportamento que é necessária, uma vez que o mundo já supostamente se encaminha para um ponto de não retorno nas constantes agressões que têm sido efetuadas. E, de facto, a mudança de comportamentos é muito importante. E uma espécie de regresso às origens? Julgo que sim. Não se calhar tão drástico, mas permite não só criar hábitos mais saudáveis, alimentares, mas também acho que enquanto as pessoas trabalham no projeto uma maior consciência ambiental e também um espírito de comunidade, porque no fundo é uma comunidade que se cria nestes 57 espaços que já existem no projeto. E é apenas mais uma iniciativa a somar a tantas outras de sensibilização, nomeadamente quanto ao uso de plásticos, enfim. Parece, de facto, que as pessoas estão a despertar para a necessidade de tomar medidas urgentes de preservação do planeta. A sua segunda sugestão, Cláudia, vem nas páginas do Público e é igualmente um tema que, pelas piores razões, nos toca a todos. As estatísticas são muito impressivas. Diz o professor Sobrinho Simões que dentro de 20 anos as pessoas terão pelo menos um cancro na vida. Pois, essa estatística de facto ainda não conhecia, mas sabia que entre duas, em cada 3 pessoas terá um cancro. Infelizmente já acho que há poucas pessoas que não tenham alguém da família, algum amigo que tenha passado por esta situação, e é de facto a doença do século e é assustadora. É devastadora a forma como de repente muda completamente a vida e a qualidade de vida de quem sofre, mas os avanços, por outro lado, têm sido extraordinários e de facto não se espera nos próximos tempos que haja uma erradicação da doença. Que de resto é o tom deste artigo, não é? Exato, mas o seu tratamento e poder lidar com ela a longo prazo, com qualidade de vida, acho que já é um avanço significativo e é de louvar todo o trabalho que tem sido realizado neste contexto e acho que é de destacar que, de facto, temos aqui um português a dirigir um instituto com tantas descobertas e casos de sucesso nesta doença que nos aflige um bocadinho a todos. E esta ideia que o artigo sublinha pode ser também um sinal de esperança, isto é, transformar o cancro numa doença crónica, com a qual vai ser possível lidar, uma detecção precoce, com um plano de tratamentos, e isso, no fundo, é uma luz, não é? Sim, julgo que é uma luz e, no fundo, há muitas outras doenças crónicas com que lidamos, que existem já atualmente e que não são para nós, acabam por tirar esta carga de fatalidade. E, no fundo, poder perceber que é possível tratar e viver com qualidade de vida a longo prazo, acho que já é um avanço enorme nesta doença. Muito bem, avançamos para a terceira sugestão, também nas páginas do Público. Eu vou aqui procurar localizar a notícia para que os espectadores nos acompanhem. Tem a ver com a situação dos migrantes, com mais um caso, o navio Aquários com 141 migrantes. Esteve ali uns dias à espera que algum país europeu se dispusesse a acolhê-lo. Enfim, Malta acabou por ceder depois de ter garantido que os migrantes seriam distribuídos por vários países europeus. Portugal, mais uma vez, na linha da frente, dispôs-se a receber 30 migrantes. É um bom exemplo. É um ótimo exemplo. De facto, isto é uma situação que tem sido recorrente, é uma questão atual para a qual eu acho que não tem sido dada a devida atenção. No fundo, em vez da Europa perceber e dos países perceberem que isto é um assunto que tem que ser tratado com seriedade
e que tem que haver uma posição concertada, anda-se sempre a empurrar aqui um bocadinho com a barriga cada vez que acontece uma situação tratada como uma situação pontual, quando de facto não é. É um drama humanitário, como já tivemos muitos ao longo dos anos. Portugal também já teve um problema de imigração e já foi ele próprio por uma questão também de fuga de guerra, não é? Isto como muitos outros países europeus, e de facto agora fechamos os olhos a esta situação que é dramática e não procuramos soluções. Eu acho que é urgente perceber como é que se pode acolher de forma organizada estes imigrantes. De facto, não é razoável pensar que há um único país que pode ser o ponto de entrada e que tem que resolver a questão. Acho que isto tem que ser de forma concertada. E ainda mais quando temos uma Europa que é uma Europa envelhecida, não é? Atualmente a taxa de natalidade não permite repor, de certa forma, a população europeia. Portanto, é preciso também olhar para estas pessoas que vêm destes países numa situação de crise humanitária e perceber que elas podem, de alguma forma, também contribuir aqui para uma transformação da sociedade europeia. E não vale a pena pensar que vamos nos manter de portas fechadas num mundo que é cada vez mais global. E apesar de se terem dedicado várias cimeiras e vários encontros de alto nível a esta temática, aparentemente parece difícil chegarem a uma ação concertada, não é? Parece que sim. Não se entende muito bem, porque eu julgo que tem a ver o facto da Europa ter passado agora por uma crise nestes últimos anos, em que muitas pessoas viram o seu meio de subsistência posto em causa e acho que olham, de certa forma, para este fluxo de migração como uma ameaça, quando ele não é. E há se calhar, algum receio por parte do Governo de encarar esta situação e tomar uma posição sabendo que pode haver alguma resistência da população. É uma certa cobardia na forma como abordam o assunto, mas que ele, de facto, tem que ser tratado como Mas merece. Nesta questão, como noutros episódios, Portugal tem afirmado e tem dado o exemplo de grande disponibilidade para o acolhimento, de facto. Sim. Há aqui uma mais-valia no discurso português, comparativamente com a França ou até mesmo Espanha. Portugal tem estado na linha da frente. A verdade é que muitos dos que chegaram numa primeira leva acabaram por não ficar, não é? Estão ainda atraídos pela ideia da Europa Central. Sim, acho que sim, mas embora eu acho que as associações a nível nacional que têm acompanhado este fluxo de migrantes têm conseguido lidar muito bem com a situação. É óbvio que as pessoas procuram e têm, se calhar, a esperança que noutros países como a Alemanha possam ter outras oportunidades talvez de emprego e de progressão, mas o facto é que eu, por exemplo, em Braga acompanhei de perto algumas associações que trabalharam com estas famílias e, se calhar, pelo bom trabalho desenvolvido, elas ainda se mantêm também lá. Acho que também é falta de preparação. Às vezes para acolher pessoas com culturas e formações tão diversas. Cláudia, vamos ao Teatro Circo e à Máquina de Gelados, vai na 3ª edição. Eu li uma entrevista em que o programador do teatro deste festival dizia que os 2 primeiros anos foram de afirmação e que este 3º ano é o ano de risco. É assim? Poderíamos dizer que sim, um pouco, porque a programação deste ano é uma programação de música do mundo, sobretudo voltada também para esta questão de cada vez vivemos mais numa sociedade multicultural e, sobretudo, nesta altura de verão, a somar às diversas nacionalidades que vivem já no nosso país e na nossa cidade. Tem sido cada vez um espaço de maior acolhimento e crescimento ao longo dos anos de diferentes comunidades. Temos ainda o somatório de todas as outras pessoas que nos visitam e acho que essa multiculturalidade é de celebrar e o facto de se apostar também nesta altura numa programação de música do mundo fora de um formato de festival é um pouco arriscado, é um pouco arrojado. Estamos a falar dos 2 concertos que ainda falta cumprir nesta Máquina de Gelados. Estamos a falar de um compositor, Ahmed Fakhroun. Sim. Que viveu em Inglaterra, passou por Paris, enfim, mas está baseado no folk argelino e
O último concerto, o quarto, os Altingun. Sim. Estas escolhas foram motivadas por... Bem, estas escolhas também foram motivadas pelo facto de não só o Ahmed Farkouni e Altingun, na verdade, são o próximo concerto desta sexta-feira. O último concerto de encerramento é de Shankuti. As escolhas foram motivadas pelo facto de ambos estes artistas trabalharem em temáticas muito específicas e também ligadas um pouco com a situação dos seus países. Portanto, no caso do Ahmed Farkouni, ele esteve de facto 30 anos afastado dos palcos pelo drama vivido na Líbia. E foi considerado até na sua altura, foi muito associado à música também dos Talking Heads, portanto foi um símbolo, e teve 30 anos afastado da música. Foi convidado ano passado pelo Festival HSU para voltar aos palcos, e este ano, também por questões ligadas com o seu próprio visto, acabará por vir apenas ao Teatro Circo, num concerto praticamente único. Portanto, é imperdível. É imperdível. Cláudia, como é que tem corrido esta aposta? Já vai a meio? Tem corrido muitíssimo bem. O primeiro concerto que tivemos da Bad Gyal mobilizou pessoas do país inteiro, e tivemos também uma forte presença do público espanhol, como já tem vindo a ser habitual também no Teatro Circo. E esta última sexta-feira, com o concerto do Bonga, a casa encheu completamente para, no fundo, um concerto que não só revisitou o último álbum, mas também toda a sua carreira. O que prova que a estratégia está a ser bem sucedida. Cláudia, muito obrigada por ter vindo à manhã da RTP3. Um bom resto de festival. Muito obrigada.